E aí, pessoal, dando continuidade, né, vamos começar a entrar, né, de fato nos gnatostomados, ou em gnatostomata aí. Então, os gnatostomados são basicamente peixes e os tetrápodos, tá? Então, peixes, eu sempre gosto de comentar, né, que não é um grupo monofilético, tá? No sentido de, por exemplo, todos os peixes têm um ancestral comum, único, exclusivo deles, né? Se você olhar lá naquele outro cladograma, vou voltar rapidinho, né? Você pode ver que, por exemplo, aqui você tem o quê? Você tem Chondrites, certo? Que tem um ancestral comum com o quê? Com todo esse grupo aqui, certo? Então não existe um grupo chamado peixes, tá? Então peixes são o quê? São um grupo, né, com coisas ali parecidas entre eles, tudo bem? Ou pelo menos que a gente olha de forma parecida. Eu vou falar a mesma coisa para répteis, então já vou me adiantando, né? Tanto que você pode ver que aqui está escrito o quê? Reptília. E quando você olha, né, tartarugas, cobras, crocodilos e aves, tudo bem? Então aqui aves estão sendo colocados junto com o que a gente chama geralmente de répteis, tá? Então répteis, eles são um grupo que eles apresentam um jeitão parecido, tudo bem? Então eles compartilham algumas características e tal, só que o grupo, para ser monofilético e tal, ele é chamado de reptília e ele tem que incluir aves aí, certo? Então tem algumas coisinhas aí que esse cladograma mostra que são interessantes, né? Tanto que, ó, os osteitianos aí, eles pegam o quê? Eles pegam todo mundo aqui, né? Desde a actinopterige, que é o que a gente conhece geralmente como osteites, né? Como peixes ósseos, ou os peixes ósseos estão aqui também, e alguns outros indivíduos, como por exemplo mamíferos, tá? Então, só pra gente ter isso em mente. Então, gnatostomados, né? Como eu disse, peixes ósseos e cartilaginosos, a gente vai começar por esses dois aí, tem algumas coisinhas pra falar. E depois a gente vai olhar pra tetrápoda, né? Então, esse grupo aqui, que é o grupo que a gente vai considerar como começando a colonizar o ambiente terrestre no grupo dos cordados. Quando a gente olha pra gnatostomados, o que a gente tem, né? Então o indivíduo agnato, ele tinha o quê? Ele tinha fendas branquiais aqui, tá? E arcos de suporte para essas fendas branquiais, tá? E o que a gente acha, né? Que existia um ancestral agnato que ao longo do tempo, né? Foi tendo modificações nessa estrutura desse arco branquial, e você teve o quê? Um arco mandibular sendo formado. Isso permitiu, né, esse indivíduo, por exemplo, uma maior variedade de alimentação, né, por exemplo, uma complexificação dos processos de corte, né, então a gente pode citar diversos peixes que vão ficar mordiscando, né, os machos, por exemplo, mordiscam as fêmeas no processo de corte como um todo, né, e você pode citar outros indivíduos aí também, se você quiser, sinta-se à vontade. Você pode também olhar para a possibilidade, né, de montagem, por exemplo, de ninhos. Então, a gente vê muitas vezes, né, peixes criando uma organização ali, e outros indivíduos também, mas enfim, como a gente está olhando para peixes primeiro, né, basicamente, o que seriam os primeiros ancestrais aí, né, movimentação, né, de cascalhos em aquários para criar como se fosse um ninho, ou uma estrutura mais segura aí para a deposição dos ovos, né. Então a gente tem algumas coisas que podem ter possibilitado, né, que essa estrutura ela tenha sido selecionada e mantida ao longo da evolução, né. E aí, como a gente pode ver, né, por exemplo, a mandíbula tal, certo? Ligada, né, ao crânio, tudo bem? Então você tem o crânio e aqui você tem a estrutura mandibular, né, articulando com o crânio, aí, certo? Então aqui você tem aí uma estrutura que para quem for para biologia vai olhar mais para isso, certo? Mas aqui a gente tem o crânio, né? E aqui a articulação desse crânio, ou como a gente acredita que deve ter sido a evolução dessa estrutura como um todo, tá? Bom, vamos lá para peixes, então. Como eu disse para vocês, tem valor taxonômico, né? Então, o grupo ele não é monofilético, então ele não tem um ancestral comum, único, exclusivo ali, que você fala, beleza. Então daqui saíram os peixes, você tem essa diferenciação em peixes cartilaginosos e essa diferenciação em peixes ósseos, tá? Então, peixes é um grande grupo conhecido de forma popular, tá? Então, se eu falar um peixe, por exemplo, eu invoco uma imagem em vocês, certo?
de um indivíduo provavelmente hidrodinâmico aí, que tem uma nadadeira ou tem nadadeiras, certo? E vai ter brânquias na maior parte das vezes, que é uma das coisas que a gente está falando aqui, né? Um corpo hidrodinâmico, então um corpo selecionado, né, para redução de atrito, ou que foi selecionado com redução de atrito aí na água. Então imagina que esse indivíduo, ao longo de milhares de gerações, né, nadando nesse ambiente, um indivíduo mais hidrodinâmico provavelmente gasta menos energia para se movimentar, ou com o mesmo gasto de energia consegue se movimentar mais, ou consegue atingir velocidades maiores, então escapar de forma mais eficiente dos predadores. Então pode sobreviver mais, deixar mais descendentes e tal, e ao longo do tempo essa característica acaba sendo selecionada, tá? Quando a gente olha para peixes, a gente vai falar em respiração por brânquias, tá? E a gente vai falar o quê? Uma circulação simples. Então aqui eu já estou me adiantando até com o que seriam algumas das próximas aulas, que seriam as aulas de fisiologia. Então eu vou voltar, né? Eu vou comentar isso daí novamente, mas a gente já vai ter aí essas informações. Então já vou dando algumas informações aí da parte fisiológica desses indivíduos. Então o coração é simples, é um coração em série, né? E o que acontece? A circulação é fechada também, tá? Então a gente está olhando para uma circulação que sempre vai ocorrer dentro de vasos, né? Como a gente pode ver nesse esquema. Então esse esquema está representando a circulação, né? Onde eu tenho um coração, certo? Onde eu tenho, por exemplo, um átrio ou uma aurícula, um ventrículo, certo? Então o sangue ele vai chegar nesse átrio, vai passar para o ventrículo e do ventrículo vai ser bombeado. Nesse bombeamento, isso vai ser levado, né, por exemplo, para as brânquias, né, capilares branquiais. Você vai ter a troca de oxigênio aqui, né, então o sangue arterial depois vai passar o quê? Vai para os capilares sistêmicos, que seriam os capilares do corpo desse indivíduo. Então a nutrição da musculatura desse indivíduo e depois a devolução do sangue venoso para o coração, certo? Então, por isso que a gente fala que é uma circulação fechada, né? Você pode ver que esse sangue, na maior parte do tempo, ele tá o quê? Ele tá dentro de vasos. O único momento que você vai ter esse sangue banhando o tecido diretamente são o quê? São nessas regiões de capilares, né? Onde você vai ter aí esse sangue geralmente extravasando para o tecido, né? E depois sendo recolhido novamente pelos capilares para voltar para a circulação como um todo. Mas aí a gente dá mais detalhes disso na parte de fisiologia do sistema circulatório, tá? Mas já adiantando isso daí, a gente vai fazer uma recapitulação dos sistemas na parte de circulatório também, tá? E esses indivíduos, eles são ectotérmicos, tá? Então, o que quer dizer isso? Né? A grande maioria dos peixes aí, você vai ter uma variação, né? Ou a temperatura desses indivíduos vai ser igual ou muito próxima aí do ambiente, certo? Então, ecto seria de fora, né? Então, térmicos. Diferentemente, por exemplo, dos mamíferos, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem um controle de temperatura interno e a gente gera essa temperatura internamente, né? Então, nós somos, por exemplo, endotérmicos. Então, nós produzimos um pouco de calor e esse calor acaba esquentando o nosso corpo, deixando ele, por exemplo, geralmente acima, né? Da temperatura ambiental, tá? Então, você tem aí indivíduos que são ectotérmicos. Então, a temperatura desse indivíduo geralmente vai variar conforme o ambiente onde ele se encontra, tá? Se o ambiente variar muito, essa temperatura pode variar bastante. Se variar pouco, esse indivíduo pode estar ali em uma temperatura constante, né? Vamos supor, um lago que fica congelado 9 meses. Então, a água que está líquida ainda está a 4 graus, por exemplo. Esse indivíduo vai ficar o quê? A 4 graus enquanto esse lago estiver congelado, certo? Então, ectotérmico não quer dizer, ou não é sinônimo, né, de variação de temperatura, tá? Mas sim que você vai ter o quê? A temperatura sendo controlada por fatores externos aí. Beleza? Bom, e aí em peixes a gente tem que começar a falar de chondrichthyes, tá? Aqui eu coloquei o nome em latim simplesmente para ser chique, né? Para vocês verem como pode ser difícil escrever, mas são os peixes cartilaginosos, né? Aqui é uma mandíbula de tubarão, que talvez seja o indivíduo mais conhecido, né? E aqui um ovo, tá? Então, tubarões botam ovos, né? Você vai ter uma série de possibilidades, na verdade, de reprodução, mas só para mostrar aí uma outra possibilidade, né? Então,
um ovo de tubarão, onde esse indivíduo vai se desenvolver, ou de raia, não lembro agora qual dos dois que é. E aí quando esse indivíduo se desenvolver, ele vai romper esse ovo e vai sair, né? Bom, quem são os indivíduos, né? Então você vai ter tubarões, ou cações, né, também. Você vai ter raias, certo? Como representantes desse grupo. E vai ter esse bichinho que é chamado de quimera, tá? Então, se eu não me engano, você não vai conseguir achar como quimera, né? Vai ser difícil essa busca no Google. Se você quiser procurar, você pode procurar como ratfish, né? Então, peixe-rato em inglês. E aí você vai ter outro desse indivíduo que também aí é um dos chondrichthyes, ou também está no grupo dos chondrichthyes, né? Desses peixes cartilaginosos. E por que esses peixes são chamados de peixes cartilaginosos? Simplesmente porque, né, quando você olha para o osso, né, desses indivíduos, você não tem um esqueleto calcáreo completamente mineralizado. Você tem alguma mineralização, né, uma mineralização pequena no entorno dessa cartilagem, mas o interior, né, desse esqueleto ele é todo cartilaginoso, todo feito de cartilagem, certo? Por isso o nome peixes cartilaginosos. E aí mostrar para vocês algumas estruturas interessantes, tá? Então você vai ter o quê? Aqui a gente está com destaque para uma válvula espiral, certo? Então uma estrutura modificada ali na região, né, do intestino desses indivíduos que vai permitir o quê? Vai permitir que o alimento ele passe, né, meio que girando por essas pregas, né, de tecido e tal, e aí com isso você vai ter o quê? Você vai ter um maior tempo de trânsito no intestino e também maior área de contato, né, do que se, por exemplo, fosse um tubo e o alimento estivesse passando aqui no meio, né? Então ele vai ter o quê? Ele vai ter contato com muito mais pele, certo? Ou com muito mais epitélio, e aí você vai possibilitar, por exemplo, uma maior absorção de nutrientes, certo? Então aqui, né, uma outra imagem, um outro esquema dessa válvula espiral, certo? E aqui a gente tem o quê? A gente tem alguns indivíduos, né, que vão mostrar, aí vão ter essa estrutura de percepção, que são as ampolas de Lorenzini, tá? Então é uma estrutura do sistema nervoso que vai ser capaz, né, de detectar eletricidade, né, impulsos nervosos principalmente. Tá? Então você vai ter alguns poros, né, dependendo do indivíduo, esses poros podem estar localizados em algumas regiões, né? Então, por exemplo, no tubarão-martelo, né, naquela projeção lateral, né, da cabeça, você tem o quê? Você tem uma grande exposição das ampolas de Lorenzini, que ele usa o quê? Ele usa para rastrear o fundo, né, do mar. Então, se você tem, por exemplo, um peixe escondido na areia, na hora que o coração desse peixe bate, você tem um impulso nervoso, né, gerado, por exemplo, tanto pelo coração quanto pelo cérebro, e essas ampolas de Lorenzini do tubarão percebem esse impulso nervoso. Então, mesmo escondido dentro da areia, certo? Esse indivíduo, o tubarão consegue perceber e consegue capturar, né, esse peixe para, por exemplo, se alimentar, né? Então você tem uma estrutura que é utilizada para caça aí. Certo? E aqui eu vou aproveitar para destacar algumas coisas, tá? Então, quando a gente olha para peixes, você tem uma linha lateral, tá? Que nos tubarões, tá? Nos chondrichthyes, ela é um pouco mais difícil de visualizar, tá? No geral, ela vai ficar na região mediana, né? Então, tubarões ou chondrichthyes são muito diferentes entre uma coloração e outra, né? Então, por exemplo, se uma presa estiver olhando de cima, né? Quando ela olha para essa parte escura do tubarão, ela vai se confundir com o fundo. E se estiver olhando de baixo, né? Essa parte clara acaba se confundindo com a parte da superfície que é mais clara, né? Então, fica um pouco mais fácil de ver ou de imaginar onde essa linha lateral fica, porque ela deve ficar aqui nessa região mais mediana do indivíduo, né? Mas o que é a linha lateral? A linha lateral é uma disposição, né, também do sistema nervoso, de estruturas do sistema nervoso relacionadas com pressão, né? Por isso que se você ficar batendo, por exemplo, no aquário, você vai deixar esses peixes loucos. Por quê? Você está gerando uma onda de pressão, né, que bate nesse peixe e ele interpreta geralmente como um predador, tá? Você pode ver a posição da boca desse indivíduo, né, que fica numa região mais frontal, aí, ou, aliás, numa região mais, ventral, tudo bem? Então, uma característica de chondrichthyes aí é a boca
né, que seria na região do peito e não na parte da frente da boca. E você tem aqui a estrutura dos dentículos dérmicos, tá? Que seriam basicamente as escamas do tubarão. Então você pode ver que elas estão aqui, elas estão alinhadas aqui, certo? Ou que elas têm uma pontinha. Então se você pegar, né, e por exemplo, passar a mão da cabeça até a cauda do tubarão, você vai sentir um indivíduo bem liso, né? Vai ser um deslizamento fácil no corpo desse indivíduo. Agora, se você tentar, né, passar a sua mão desde a cauda até a cabeça desse indivíduo, você vai sentir o quê? Você vai sentir um indivíduo mais áspero, parecendo quase uma lixa, né? Por quê? Sua mão está batendo nessa pontinha desses dentículos dérmicos, tá? E essas estruturas são estruturas que vão ajudar, né, na hidrodinamicidade, né, ou esse indivíduo ser mais hidrodinâmico, certo? Então, a gente está olhando para uma estrutura que vai auxiliar, né, na natação desses indivíduos. Tanto que, durante algum tempo, você teve aí roupas, né, de nadadores como, imitando essas escamas de tubarão, né, ou a pele de tubarão. E muitos dos recordes mundiais foram quebrados justamente nessa época, né, com essa tecnologia. E aí depois tiraram, né, ou proibiram a utilização desses trajes porque a produção deles é muito mais cara, né, então para deixar, por exemplo, a natação de nível mais igual, né, pelo menos na diferença dos países onde você tem muito mais incentivo para o esporte, onde você tem muito menos incentivo aí. E a gente tem o quê? A gente tem outras possibilidades também, né? Então a gente pode ter algumas outras formas aí, né? Algumas outras estruturas que também são aí essas escamas, tá? E uma última coisa, né, que queria falar para vocês é a excreção desses tubarões é uma excreção feita por ureia. Então aqui é aquele ponto no qual eu tinha que falar para vocês, certo? Eu tenho que falar para vocês que quando eu estou olhando, né, para esses indivíduos, ou quando eu estou olhando para o sistema excretor, eu comentei lá em artrópodes falando, esse indivíduo vive onde? Vive na água. Pô, então, talvez, provavelmente excrete amônia. E os tubarões são quem fogem à regra, ou quem causam um desvio, a exceção aí, certo? Por quê? Justamente por conta deles viverem em água e excretarem ureia e não amônia, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Boa parte dessa amônia, na verdade, ela é o quê? Ela é mantida dentro do indivíduo, então ela não é jogada para o ambiente. Então, quando ela é produzida, ela é jogada de volta para o sangue. E esse indivíduo acaba ficando o quê? Mais concentrado do que o ambiente, tá? E aí, ficando mais concentrado que o ambiente, ele acaba sendo um pouquinho hipertônico em relação ao ambiente. Então, ele não fica perdendo água, tá? O tempo todo. Como, por exemplo, peixes ósseos. Então, quando a gente entrar em peixes ósseos, né, que começa ali no próximo slide, eu vou fazer algumas comparações, né, dependendo do ambiente que eles vivem e tal, e aí vou dar algumas informações. Então, e aí no final de tudo vou fazer uma comparaçãozinha, né, entre peixes ósseos e tubarões também pra gente lembrar, certo? Então, mas isso vai ficar para a próxima parte porque esse vídeo já ficou bem extenso.